Fala pessoal, sejam muito bem-vindos antes de mais nada a mais um vídeo do canal. Caso não me conheçam ainda, eu sou o Felipe e espero que todos estejam bem e muito felizes, claro, com essa atuação de gala para encerrar a fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA de 2026. 3-0 sobre a Escócia, juntando-se a goleada na Copa de 82 por 4-1. São os dois maiores resultados da história do confronto, em Copas do Mundo, claro, né? Então, como já era esperado uma evolução em relação ao segundo jogo, é o que eu venho falando desde a primeira partida, né? A gente tem que buscar evolução jogo a jogo, como o próprio Carlo Ancelotti fala também. E é isso que o Brasil vem conquistando. E agora entrando para a fase de mata-mata, ou o famoso mata, né? Porque agora é matar ou morrer. Tínhamos que ter essa evolução constatada para chegarmos mais confiantes. E seja Holanda, seja Japão ou até mesmo uma Suécia, que em teoria seria uma seleção menos qualificada para nos enfrentar, qualquer uma das três será pedreira. Então, quando chega nessa segunda fase, o nível de concentração tem que ser muito alto, o nível emocional, principalmente também, mental e tudo que envolve, né? Então, voltando para a partida de hoje, né? Um primeiro tempo onde o Vinícius Júnior simplesmente pôs a partida no bolso, fez 3 gols, teve um deles mal anulado pelo árbitro, inclusive ele cometeu 2 erros graves, na minha opinião, em sequência, anulando o gol do Vini Júnior e depois dando tiro de meta numa bola que o Ryan divide com o zagueiro e o zagueiro coloca para escanteio. Mas aí depois, aparentemente, não teve mais nenhum erro durante a partida. Mas ali falando do primeiro gol, uma falha da defesa escocesa, o Ryan muito atento, né? Marcou ali pressão, a bola sobra para o Vinícius Júnior abrir o placar. O segundo gol que eu comentei foi anulado, né? Mal anulado pelo árbitro. Mas aí no finzinho do primeiro tempo, um gol de cabeça do Vinícius Júnior, que não é o forte dele, saiu ali o segundo gol para irmos tranquilo pro segundo tempo, né? E aí já veio o primeiro tabu quebrado no segundo tempo, com o terceiro gol do Brasil, o gol do Matheus Cunha, onde a seleção brasileira não havia marcado em segundo tempo nessa Copa do Mundo. Lembrando que estreamos empatando 1-1 com o Marrocos, os gols no primeiro tempo, e depois os 3-0 sobre o Haiti, todos os 3 gols haviam sido no primeiro tempo. Então fechamos a conta, chegando a 7 pontos, com um ótimo saldo de gols, né, de mais 6. Então tínhamos que ficar de olho no jogo de Marrocos e Haiti, porque caso a seleção africana goleasse o Haiti, dependendo ali da quantidade de gols, poderia terminar em primeiro do grupo e não o Brasil. E Marrocos, na verdade, eu acho que eles estão meio com o nariz empinado, podemos dizer assim, vão aprender muito ainda com futebol, né? Eles, por estarem no top 10 aí das melhores seleções do mundo, foram poupar alguns jogadores, achando que iam ganhar fácil do Haiti, passaram um sufoco. O Haiti abriu o placar, depois o Marrocos empatou, o Haiti fez 2-1, o Marrocos empatou, mas aí depois, no final do jogo, não teve jeito. O Marrocos venceu por 4-2 a seleção do Haiti e ficou com um saldo de mais 3. Então a classificação final dessa fase de grupos ficou assim. Estou colocando aqui à minha esquerda. Brasil em primeiro com 7 pontos e mais 6 de saldo. Marrocos em segundo também com 7 pontos, mas com saldo de mais 3. E depois na terceira colocação a Escócia com 3 pontos. A única vitória que a equipe europeia conseguiu foi diante do Haiti. E na quarta e última colocação e eliminado da Copa, o Haiti com nenhum ponto conquistado. Lembrando que a Escócia ainda tem chances de ir para a segunda fase do torneio como uma das melhores terceiras colocadas, mas a gente vai ter que aguardar o encerramento da fase de grupos para ter ali o ranking, né, das 8 melhores classificadas nas terceiras colocações. E, enquanto isso, o Brasil cumpre, né, com o que era esperado, né, de terminar em primeiro do grupo, para continuar atuando nos Estados Unidos, não precisar se deslocar para o México, né, como poderia acontecer caso ficasse em segundo. O Brasil joga agora no dia 29 de junho, segunda-feira, às 14 horas no horário de Brasília.
em Houston. Só que contra um adversário ainda não definido. Temos que aguardar a classificação final, né, o encerramento da fase de grupos por parte de Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A Tunísia já está eliminada, então entre essas 3 seleções vão se definir ali o primeiro e o segundo lugar. Lembrando que na última rodada desse grupo, Japão e Suécia se enfrentam, então é a briga direta ali, né, pela segunda colocação, podemos dizer assim, porque a Holanda vai encerrar jogando contra a Tunísia, então a chance da Holanda conseguir uma grande vitória é dado como certo e terminaria em primeiro lugar, então já evitaríamos a Holanda nessa segunda fase. Mas vindo um Japão, a equipe asiática tem se mostrado, tem sido uma pedreira nos últimos anos, tem evoluído bastante, assim como foi o exemplo de Marrocos, então o Brasil vai ter que entrar muito atento nessa partida, mas não vamos fazer nenhum prognóstico antes de ter a confirmação mesmo do nosso adversário. Então agora nós nos sentimos aliviados, né, com essa evolução que o Brasil apresentou, a volta do Neymar também entrando em campo, conseguindo ali jogar bem ali nos poucos minutos que teve, depois o Endrick entrou, deu uma movimentação legal, então assim, dá para ver nitidamente, né, a evolução da equipe, o Ancelotti com a gestão de grupo excelente, com todos os jogadores bem leves em campo, né, então é seguir torcendo e, claro, agora entrando na segunda fase, tudo pode acontecer, ainda mais considerando, se Deus quiser, não haver nenhum imprevisto, o Brasil passando para as oitavas, depois quartas, aí lá na frente enfrentando as outras seleções tops, né, vamos colocar assim, que é o momento ali de se provar realmente, né, mas a gente até não pode pensar lá na frente, né, sem pensar na próxima partida. Então, basicamente é isso. Como sempre, peço seu apoio, que é muito importante, ainda mais depois dessa vitória espetacular. Vamos lá, pessoal, dê essa moral aqui pra gente, deixando o seu like, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito ainda, e ativando o sininho de notificações para sempre receberem os nossos conteúdos em primeira mão. E nos vemos então depois do próximo jogo, e se Deus quiser, com uma grande classificação. É isso, e vai Brasil!